A torcida atleticana amanheceu com um peso enorme no peito diante de informações que começam a circular pelos corredores dos bastidores, que dão conta de um suposto e assustador rumor de punição severa na Praça Internacional do Futebol, que pode atingir em cheio o planejamento do nosso clube de coração para a sequência da temporada atual e dos próximos compromissos cruciais que temos pela frente nos gramados de todo o continente e do país inteiro sem exceção alguma. A notícia triste que corre a boca miúda entre os torcedores mais atentos e apaixonados pelas redes sociais e portais de notícias esportivas diz respeito à possibilidade cada vez mais real de um bloqueio administrativo severo conhecido amplamente no mundo da bola como o temido e famigerado bloqueio de transferências internacionais emitido pelos órgãos máximos que regem o esporte bretão, ao redor de todo o planeta Terra de forma implacável e dura. Esse tipo de sanção administrativa costuma cair como uma verdadeira bomba relógio sobre qualquer instituição esportiva que ouse sonhar alto no mercado da bola, pois a consequência direta e imediata de tal medida é a proibição categórica e intransigente do registro e da inscrição de novos atletas no plantel profissional, o que simplesmente manietaria a diretoria e a comissão técnica na hora de buscar peças fundamentais para encorpar o grupo em momentos decisivos. O torcedor atleticano que respira preto e branco 24 horas por dia sabe muito bem o quanto a nossa camisa exige competitividade máxima, garra inesgotável e vontade de vencer dentro das quatro linhas, custando o que custar. E a mera ideia de ver o clube de massa impedido de buscar reforço de peso para qualificar o elenco causa calafrios na espinha de qualquer um que já sofreu e vibrou com cada conquista gloriosa da nossa centenária história. A atmosfera nos grupos de WhatsApp e nas mesas redondas improvisadas pelos bares de Belo Horizonte e de Minas Gerais inteira já não é mais a mesma desde que esse fantasma começou a rondar as dependências da cidade do Galo, trazendo uma preocupação genuína que transcende a simples zoeira de rivais e atinge o cerne da estabilidade financeira e institucional que tanto esforço custou para ser construída nos últimos anos de gestão profissionalizada. O boato que se espalha como fogo em palha seca aponta para antigas pendências financeiras mal resolvidas com clubes estrangeiros ou agentes de jogadores do passado recente, cujos acordos de parcelamento teriam entrado em colapso institucional, provocando a ira dos credores e o consequente acionamento das instâncias jurídicas internacionais que não costumam perdoar descumprimentos de contratos firmados sob a chancela da Federação Global. Para quem vive o dia a dia do clube com a intensidade característica da nossa gente, saber que problemas burocráticos e financeiros fora do campo podem comprometer diretamente a alegria do torcedor no estádio é uma dor difícil de digerir, pois o grito de gol e o manto sagrado merecem ser respeitados acima de qualquer burocracia fria de escritório ou de tribunais distantes que desconhecem a nossa paixão visceral. A diretoria atleticana, segundo os mexericos que ganham força a cada hora que passa, tenta abafar o caso nos bastidores, se costurar acordos mirabolantes de última hora para evitar que a marreta caia de vez sobre a nossa cabeça. Mas o silêncio oficial muitas vezes alimenta ainda mais a paranoia coletiva de uma massa que não aceita ver o clube nanico diante das obrigações internacionais, e muito menos refém de dívidas antigas. O impacto de uma punição desse calibre não se resume apenas à impossibilidade de assinar contrato com aquele craque que todo mundo sonha em ver desfilando seu talento no gramado da nossa arena moderna, mas afeta também a profundidade de um elenco que precisa suportar o calendário desumano do futebol brasileiro, repleto de viagens desgastantes, lesões musculares recorrentes e suspensões acumuladas ao longo de uma maratona implacável de partidas. Quando pensamos na possibilidade de ficar de mãos atadas, enquanto os principais concorrentes ao título se reforçam até os dentes na janela de transferências, a sensação de impotência é quase insuportável para o torcedor comum que acorda cedo para trabalhar e gasta o que não tem para garantir o seu ingresso e o seu manto oficial na esperança de ver o Galo reinar soberano no topo de todas as tabelas de classificação possíveis. As conversas de calçada e os debates virtuais entre os atleticanos mais fanáticos giram em torno de quem seriam os verdadeiros culpados por essa situação financeira delicada que volta e meia ameaça manchar a reputação internacional do nosso clube, levantando questionamentos profundos sobre a responsabilidade fiscal, o planejamento a longo prazo e a transparência com que os números são apresentados à Assembleia e ao público em geral. Afinal de contas, o torcedor é o único elemento permanente nessa engrenagem gigantesca, pois diretores passam, presidentes se sucedem, técnicos vão embora ao primeiro sinal de crise e jogadores mudam de camisa por qualquer oferta salarial um pouco maior. Mas a massa atleticana permanece firme e forte, sofrendo e amando incondicionalmente, carregando o time nas costas com seu canto estrondoso que ecoa das arquibancadas para o mundo inteiro ouvir. Ouvir boatos sobre um possível bloqueio de registros causa uma revolta silenciosa que logo se transforma em cobrança pública nas redes sociais oficiais do clube, onde milhares de perfis exigem esclarecimentos imediatos e uma postura firme da cúpula diretiva para demonstrar que a situação está sob controle e que o patrimônio moral e esportivo da instituição não corre riscos reais de sofrer sanções humilhantes perante o cenário futebolístico mundial. A história do Atlético é marcada por superações épicas, por viradas históricas que desafiaram a lógica e por momentos de pura magia protagonizados por heróis encarnados em campo que viraram lendas eternas na memória de cada pai, que passou o amor pelo clube para o filho. E é exatamente por carregar toda essa grandeza mística que a torcida não tolera ver o nome do Galo envolvido em escândalos de calote internacional.
Se esse rumor se confirmar de fato nas próximas semanas, o baque anímico no vestiário poderá ser devastador, pois os atletas que hoje vestem a camisa alvinegra sentem o peso da responsabilidade e sabem que jogar sob a ameaça de restrições administrativas tira o foco do que realmente importa, que é a bola rolar redondinha no gramado e a vitória ser construída com transpiração, talento e a força inexorável da nossa mística tradicional. Enquanto a fumaça preta continua a pairar sobre a cidade do Galo, a expectativa angustiante toma conta de cada coração atleticano que aguarda ansiosamente por uma palavra oficial, por um desmentido categórico, ou, na pior das hipóteses, pelo anúncio imediato de que a dívida foi quitada e que o perigo foi sumariamente afastado graças à intervenção rápida e eficiente daqueles que comandam os destinos do nosso amado clube. A paixão pelo futebol e pelo Atlético Mineiro nos obriga a acompanhar cada detalhe desse enredo complexo com uma mistura de medo e esperança, torcendo para que os dirigentes tenham a competência necessária para blindar o departamento de futebol contra os efeitos colaterais de uma crise financeira que insiste em assombrar os clubes brasileiros que ousam sonhar grande em um mercado globalizado e altamente inflacionado por cifras bilionárias. O futuro imediato do time depende de como essa situação incômoda será conduzida nos tribunais da bola e nos acordos de bastidores, pois o torcedor quer apenas paz para apoiar o time rumo às vitórias, sem precisar se preocupar com códigos disciplinares da Federação Internacional ou com bloqueios administrativos que emperram a engrenagem de um dos maiores gigantes do futebol sul-americano em todos os tempos. A nossa voz continuará a ecoar forte e destemida em defesa do Galo, seja qual for a circunstância, exigindo transparência, respeito à nossa camisa sagrada e muita dedicação daqueles que têm a honra de representar milhões de alvinegros espalhados pelos 4 cantos do mundo e que nunca abandonarão o barco, nem mesmo nas tempestades mais bravas que a vida e o esporte possam nos impor ao longo da nossa gloriosa trajetória. Para acompanhar todas as análises completas, os debates mais quentes sobre os bastidores do nosso futebol e não perder nenhuma atualização importante sobre o seu clube de coração, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo e deixar aquele curtir caprichado que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho de torcedor para torcedor em prol da nossa paixão em comum.